Olá, boa noite. Boa noite, pessoal. Mandar aqui o aviãozinho. Hoje a nossa live, nós vamos falar como posso tirar cartas online, presencial, qual que é a melhor maneira para se tirar cartas e principalmente quando eu escolho esse método, qual deles de alguma forma contribui mais para o meu dia a dia, para a minha vida, do que o outro, né? Então é um assunto que vai nos ajudar bastante a pensar o que é melhor aí para nossa tiragem de cartas. Vamos lá, deixa eu mandar aqui, a gente já vai iniciar nosso bate-papo. Nosso bate-papo semanal, né? Eu tenho estado aqui com vocês pelo menos 2 vezes na semana, para a gente poder conversar sobre esse assunto interessante que é o baralho cigano. Então, só mais um minutinho. Boa noite, Cris. Boa noite, Oneide. Tudo bom, queridas? Sejam bem-vindas. Boa noite, pessoal. Então, hoje a gente vai falar aí sobre esse tema, né? Diante do meu trabalho, daquilo que eu faço, o que é melhor? Eu trabalho online, eu trabalho presencialmente. É claro, né, nós estamos numa situação onde a crise que a gente anda tendo nos impossibilita, muitas vezes, de estar no presencial. E até sobre isso que eu vou contar hoje para vocês, né, o que esse último ano veio acontecendo aí nas nossas vidas e na minha vida também, que fez com que eu fosse escolhendo esse caminho, né? Boa noite, Ale. Boa noite, Janaína. O pessoal vai entrando, né? Vamos lá. Imagino que todos que estejam aqui, né, estão interessados em aprender um pouco mais desse universo das cartas, né, de como a gente utiliza isso, mas principalmente se é possível, né, a gente conseguir fazer essas leituras, é possível viver do baralho cigano de forma terapêutica. Então eu imagino que vocês tenham bastante interesse sobre esse assunto. E eu vou começar falando um pouco para vocês, né, justamente do trabalho presencial e online. Então, na verdade, o último ano, com a pandemia, né, eu tinha o meu espaço presencial, onde eu atendia os meus clientes, os meus pacientes nas terapias e também no baralho cigano. Um espaço grande, razoavelmente grande, na verdade, né? Era um espaço que, quando eu aluguei, a ideia era que pudesse ter cursos, parcerias, né? Então a gente tinha um espaço onde podia ter outros terapeutas, e com a chegada da pandemia, né, gente? Imagino que para vocês também foi um susto. Eu acabei me vendo ali bem sozinha, né? As pessoas, com o passar do tempo, elas também foram se retirando, porque ficou inviável aí para a grande maioria das pessoas conseguir de alguma forma, conseguirem se manter ali no presencial por conta do último ano que a gente passou. E na última semana, né, foi a minha vez aí de entregar o espaço. Então agora eu estou só no online também, né? Acabei entregando o espaço que eu tinha e, né, nessa última semana, né? Então eu encerro ali também as minhas atividades, fecho o consultório, né? Por quê? Porque diante da pandemia eu percebi muitas coisas. Então, diante de uma crise, a gente aprende muito, principalmente quando a gente tem esse olhar, né, do aprendizado. É difícil, é sofrido? Sim, mas a gente aprende muito. E o que eu fui percebendo aí, né, nesse momento de crise, né? Que a gente precisava se reinventar. E eu comecei a perceber que o universo online, para atendimento, ele me atendia muito bem.
Então, passei anos atendendo presencial, né? Por anos, e não me arrependo, né? Eu sei que não sei daqui por diante como isso pode acontecer, mas foi só com a chegada mesmo da pandemia que eu percebi que o baralho cigano ele se avolumou, né? Então, o ano passado a gente vinha com as terapias, né? Mesmo online, porque o espaço ficou fechado por um período, depois voltei presencial em alguns lugares, alguns dias da semana, né? E aí eu percebi que no ano passado, com as terapias, o baralho, ele adentrou muito mais na minha vida. Então ele veio aí como uma fonte de renda extra, que foi ajudando no percurso, e fui percebendo no final do ano aí, com a visibilidade nas redes sociais, que o volume do baralho ele trouxe muito mais resultados, né, no online. E aí a gente vai percebendo essa mudança, né, essa mudança que nós, seres humanos, fomos buscando aí para nos reinventar, né, nessa pandemia. O que isso tudo significa, né, pessoal? Que o trabalho online, o trabalho presencial, ele é maravilhoso, mas o que eu percebi também na minha experiência nesses últimos tempos é que o trabalho online ele ganhou um espaço muito grande. Então você pode atender ali pessoas de verdade do mundo inteiro, não tem restrição, né, nenhuma. Você alcança muito mais pessoas e você acaba talvez não tendo o custo de um aluguel, né? Então o aluguel que eu arcava, né, era de R$ 3.500, então era um valor que acabava saindo ali e hoje, né, no olhar que eu tenho, acaba que sendo desnecessário, né, porque a gente consegue hoje atingir muito mais as pessoas, atender muito melhor as pessoas. Eu percebo que no atendimento online você também se aproxima muito da alma do outro, assim como no presencial, né? Então você também consegue ali estar muito próximo da pessoa. E era uma das coisas que lá atrás, né, quando a pandemia não tinha chegado ainda, era uma situação ou outra só que eu fazia atendimento online com as cartas. Então as cartas elas estavam na minha vida, sempre esteve, mas elas eram online, elas eram muito pontuais. Por quê? Porque eu tinha na minha cabeça que o atendimento presencial ele era muito mais eficaz. Eu entendia que o atendimento presencial era melhor. E tinha o desconhecido, né, que era o atendimento online. Então, alguns atendimentos que eu fiz anos atrás foi quebrando um pouco essa casca, né? Fui entendendo que funcionava muito bem. E a gente entende porque, na verdade, é a energia, gente. Quando você acessa a energia, independente se a pessoa está, né, na sua frente ali ou se ela está a quilômetros de distância, é a mesma coisa, né? Então você atinge da mesma forma. E eu tive experiências anteriores, foram pontuais, e essas experiências eu já comecei a olhar e falar, nossa, é legal, funciona muito bem, né? Eu tinha, anos atrás, tinha lá, né, ainda os meus quês, né? Se isso era assim mesmo ou não, mesmo tendo amigos que já praticavam o atendimento online. Mas foi mesmo com a chegada da pandemia que a coisa virou de uma forma praticamente irreversível. E aí eu me vi totalmente no atendimento online e eu percebi que funciona muito bem. Sem falar que quando a gente pensa nas questões de custo mesmo, né, quando você está no presencial, você tem ali o custo do espaço, de tudo que é custeado naquele espaço, né? Então, quando você está no online, esse custo ele é muito menor também. E você consegue atender, né, as pessoas do Brasil inteiro, né? Então, isso é fantástico. Então, hoje,
eu atendo pessoas do Brasil inteiro e as experiências, as conversas, né, as trocas de experiências são infinitas que você vai aprendendo e, a, expandindo também para fora das fronteiras do Brasil, a gente começa a ganhar terreno também em outros países. Então, são coisas que a gente jamais teria no atendimento presencial, talvez pontualmente, mas não uma coisa do dia a dia, uma rotina do dia a dia. Então, o atendimento online, ele traz, né, ele foi trazendo essa possibilidade. Então, hoje eu atendo pessoas, né, eu trouxe nos stories hoje, né, pessoas de Portugal, dos Estados Unidos, de Orlando, além do Brasil todo, muito público de Santa Catarina, Manaus, Bahia. Gente, é o Brasil inteiro, assim, de verdade. Brasília. Então, é muito interessante essa troca de cultura dentro do nosso próprio país. Se tiver gente aqui que eu atendo, que eu não falei aí, porque eu não vou lembrar de todas as cidades, coloca aqui, por favor, tá? E isso foi, de alguma forma, mudando aí, né, a minha concepção. Por exemplo, eu tenho um colega que, antes de eu contar isso, deixa eu contar uma outra coisa para vocês. Nessa questão do atendimento online presencial, né? Então, quando eu comecei no presencial, era muito difícil, né? As questões, como eu trouxe para vocês aqui, porque você tem a questão da própria divulgação, do boca a boca. Então, para quem está começando, né? Então tem a dificuldade inicial, que eu acho legal da gente trazer para quem quer trabalhar com esse universo das terapias, do baralho cigano, principalmente, que a gente está falando aqui. Depois disso, né, eu fui, quando a gente começa, principalmente com a questão da pandemia, eu acho que ela trouxe grandes mudanças na nossa vida, a gente precisou adentrar muito mais nas redes sociais. Hoje, se a gente não estiver na mídia, de alguma maneira, nós vamos ter que estar em algum momento, né? Eu imagino que vocês concordem comigo nesse sentido, principalmente se você tem uma profissão, se você vai trabalhar com baralho cigano. Então, é uma maneira ali de você divulgar o seu trabalho, de você trazer isso para a mídia. E uma das redes sociais que, do ano passado para cá, que de alguma forma divulgou bastante o meu trabalho, foi a rede vizinha, né, que a gente chama, que é o TikTok. Né? A minha conta eu iniciei ela no começo de novembro, então eu tenho em média aí 4 meses que eu estou no TikTok e a partir daí eu atingi o Brasil inteiro e também outros países, como eu acabei de falar para vocês. Então é uma rede que acabou divulgando bastante o meu trabalho. Por quê? Porque cheguei a fazer sites, a gente faz todas as redes sociais, né? E mesmo o site, que é uma ferramenta muito bacana de trabalho, para você mostrar ali todos os seus trabalhos, de qualquer forma, você percebe que não tem um alcance tão grande, por exemplo, como essas redes que eu acabei de trazer para vocês. Né? E no site que eu acabei criando, foi justamente para trabalhar também com o baralho cigano, né? Para mostrar aí o trabalho, né? com as cartas. E vou contar uma história aqui para vocês. Né? Então, eu tenho um amigo que ele é tarólogo e ele é mais de 20 anos. Nas redes sociais, ele é uma pessoa que atende os sites de baralho cigano há muito tempo, né? Então ele é muito requisitado, ele joga há bastante tempo e ele está nesses sites e ele vem compor aí, né, a equipe de tarólogos e terapeutas oraculares do site novo que eu montei. Né? Então ele veio aí participar com a gente também, trazendo a experiência dele de tantos anos aí de atendimento nessa área e ele vem contribuir também. Então só para vocês saberem, né, que existe também essa ferramenta, que lá a gente tem pessoas extremamente competentes
não só ele, mas outros profissionais que estão lá e que trabalharam comigo e que se formaram comigo. Alguns foram meus alunos, minhas alunas, e que estão ali também atendendo e trabalhando com baralho cigano, né? Então, aí a gente, só para vocês entenderem, né, toda essa ferramenta do trabalho online, porque o site, ele te possibilita muito trabalhar à distância. Isso foi uma das coisas que me chamou muita atenção quando o ano passado, quando eu comecei a divulgar aí o meu trabalho, né? O quanto as pessoas procuravam o baralho cigano para ter um conforto naquele momento, né? E as pessoas procuravam de uma forma geral, né? Então, o quanto nós que estamos ali, né, estamos totalmente entregues e disponíveis para trazer esse conforto através das cartas para todas essas pessoas que estão em sofrimento, né? Então essa é uma das maneiras que faz parte aí do trabalho da divulgação online do baralho cigano. Até aqui alguma pergunta? Então vamos lá, vamos continuar, né? O pessoal está entrando. Em relação à questão de ser melhor ou pior, não existe melhor ou pior na questão do presencial e do online, porque é lógico, se você o presencial, de alguma forma, você está ali com a pessoa da mesma forma, você vai sentir energia, você vai conectar ali também com ela, você vai oferecer aquilo que você tem de melhor na leitura. E o online, de alguma forma, da mesma forma, ele vai ofertar do mesmo jeito aquele acolhimento que você traz no universo presencial. E um pouco do que a gente foi percebendo são essas vantagens que a gente tem hoje dessa ferramenta que a gente não tem mais como fugir dela, né? Que é a tecnologia. Né? Então todos nós de alguma forma estamos conectados com ela, e isso faz com que a gente se aproxime muito mais das pessoas. E quando você pensa em trabalhar com as cartas, quando você pensa em tirar cartas e você observa o mercado, né, o trabalho online, ele acaba sim trazendo grandes possibilidades para que você consiga entrar e adentrar esse universo, né, com muito mais segurança, sabendo que de alguma forma todos nós estamos agora conectados nas redes sociais, estamos todos conectados de alguma maneira. E é tão simbólico isso, né, pessoal, porque a gente fala dessa conexão pelas redes sociais, mas isso faz muito sentido para mim quando eu penso que todos nós estamos conectados energeticamente, porque todos nós, de alguma forma, trazemos aí a mesma essência de luz, a mesma essência quando a gente pensa em ser divino, né? A gente vem da mesma, vamos dizer assim, a gente vem da mesma essência criadora, né? Então, estamos todos conectados, assim como numa grande rede, assim como a nossa rede hoje internetica, né? Que nos conecta também. Tanto que a gente consegue se conectar e conversar com pessoas, como eu falei aqui, de todos os lugares do mundo, né? Não existe fronteiras, não existe barreiras mais para nós, né? Então isso é extremamente importante, e é claro que a gente precisa usar tudo isso com muita sabedoria, certo? Então o uso que eu faço hoje do meu trabalho e das redes sociais é de uma forma benéfica. Por quê? Porque eu precisava continuar a minha missão, eu precisava continuar o meu propósito de vida. E o meu propósito de vida, que aí com o tempo você vai descobrindo vários propósitos ali, aquilo que vai fazendo mais sentido para você, que vai calando a sua alma ali, né? Então eu sinto que é justamente trazer, né, positividade, energias diante de um atendimento, né, trazer possibilidade de vida para aquelas pessoas que às vezes estão
saturadas de tanto sofrimento. E quando nós estamos no presencial, às vezes a gente não consegue atingir um número muito grande de pessoas. Aquelas que são extremamente importantes e continuam sendo importantes. Mas quando você está na mídia, você consegue avançar um pouco mais e atingir muito mais pessoas que precisam de alguma maneira ali daquele trabalho. Então, o que eu percebo hoje é que o trabalho online com as cartas, ela trouxe essa possibilidade de continuação do propósito, né, de você conseguir, sim, além de você cumprir a sua missão, né, cumprir o seu propósito diante da sua profissão, da sua vocação, porque para mim eu sinto que é isso, também me possibilitou ter uma tranquilidade financeira muito maior diante de uma situação que a gente está vivendo, né? Então, unindo aí as duas possibilidades, e acho que a gente precisa, isso tem que estar muito claro para quem pretende trabalhar com as cartas, que existe sim essa possibilidade, tem uma caminhada, e isso também tem que ser dito, né? Existe um tempo e uma caminhada que precisa, que é o tempo de cada um, né? Que precisa ser respeitado. Mas, sim, é uma possibilidade aí de você poder trabalhar e viver disso. Então, por muito tempo, o baralho, para mim, foi uma renda extra junto com as outras terapias que eu já fazia e faço. E só que de novembro para cá, né, do ano passado para cá, ela se torna a minha renda principal, por conta dessa visibilidade e dessa possibilidade que a mídia nos traz e essa situação que a gente vive também. Mas acredito que não seja só a situação, mas a possibilidade mesmo desse universo que a tecnologia nos traz de conseguir alcançar milhares de pessoas também, né, gente? Então, só para vocês entenderem, quem está aqui nessa live e que deseja trabalhar, né, imagino que todos que estão aqui, de alguma forma, gostam das cartas, têm interesse, né, de manusear, de entrar nesse universo, de se tornar um profissional nessa área. Então, para você que tem interesse de se tornar um profissional, ou mesmo que você tenha... mesmo que seja de uso pessoal, mas principalmente para quem tem interesse em ter uma renda extra ou se tornar um profissional e viver exclusivamente dessa renda, eu digo sim que é possível. Então existe um processo, um tempo aí de amadurecimento, mas sim, é possível sim. Então você pode utilizar o baralho cigano, né, para iniciar ali como uma renda extra até se tornar ali a sua renda principal, né, como hoje vem sendo. Então dá para unir as duas coisas. No meu caso, eu consegui unir isso com o meu propósito de vida, que eu acho que é importante de falar, né? Não é só o financeiro pelo financeiro, mas é você conseguir colocar ali aquilo que você gosta, que você tem prazer em fazer e de alguma forma você ser recompensado por isso. Porque eu acho que todos nós que estamos, né, nessa vida, é o nosso maior desejo. E, lógico, né? Dia a dia, galgando aí, porque é um trabalho de semente de formiguinha e isso precisa ser contínuo. Então, você nunca para de trabalhar, de divulgar, né? Então, o trabalho com o baralho cigano, só para trazer para vocês, hoje eu resolvi trazer um pouco mais dessas informações, trazer um pouco mais de clareza, entendendo... para quem tem desejo e vontade, né, e deseja realmente trabalhar com baralho, para entrar nesse universo e conseguir perceber essas possibilidades do trabalho online com as cartas. Essa vantagem que a gente acaba tendo, né, de trabalhar em casa, de trabalhar de alguma forma próximo da sua família e você conseguir também fazer o seu trabalho, contribuir ali, né, com a sua jornada, né, que é aquilo que faz sentido para você, né? Então, é unir as duas coisas. Então, nessa jornada foi exatamente isso que eu fui sentindo, né? Então, esse último ano teve altos e baixos nas nossas vidas e a gente está sendo pego mais uma vez, né? Vamos de novo passar aí, pelo menos pelas próximas semanas aí, por mais situações
de restrições, então a gente vai precisar mesmo olhar para isso e ver o que é possível de cada um de nós para que a gente possa fazê-lo. Então, mais uma vez, né, o baralho cigano, ele traz essa possibilidade de você poder auxiliar ali o seu próximo, trazer um pouco mais de clareza para ele nesse momento tão difícil, mas principalmente para as questões da própria alma da pessoa, porque muitas pessoas que eu atendo, elas estão sofrendo por situações que são muito delas. Tem um contexto aqui fora acontecendo, mas as pessoas, elas trazem as suas queixas, né, as suas dificuldades para além desse momento que a gente está vivendo, são coisas da própria alma. Então vou contar para vocês rapidinho, né, nessas últimas semanas, uma situação que eu vivi ali, né, dentro do atendimento e não foi uma nem duas, gente, foi assim, eu estou sendo presenteada, né, com as pessoas que estão me procurando, né, para os atendimentos, e situações que estão acontecendo com as cartas assim de forma maravilhosa, né? Então, dentro da jogada que foi feita, principalmente na mandala astrológica, que a gente consegue ver desde quando você vem para o mundo, né? Como é que você chega ali, quais são as questões que você traz e o que você encontra quando você chega aqui nesse planeta, né? A sua relação com a sua família, como é que você chega, o que você encontra, qual que é o panorama ali que você encontra quando você chega nessa terra. E aí a gente descobriu, nos últimos atendimentos que eu tenho feito com os meus consulentes, de situações que foram transformadoras para a pessoa, né, da pessoa entender que aquela situação que ela encontra quando ela chega na família, que ela chega na casa, né, que ela encontra ali aquela família, pai, mãe, família, faz toda a diferença para quem ela é, né, para quem essa pessoa é. Aí ela começa a entender todas as crenças limitantes, ela consegue entender todas as dificuldades de relacionamento, né? Então aí a pessoa fala, nossa, mas eu nunca tinha imaginado até hoje que poderia ser isso. E a partir disso, né, o quanto isso vai modificando, vai transformando a pessoa, porque ela se empodera da história dela e ela pode escolher se ela fica naquela energia ou se ela muda, porque ela entende que aquilo não é dela. Né? Então ela vai para o processo de mudança. Ah, então é simples assim? Não é simples, mas o primeiro passo precisa ser dado. Né? E o primeiro passo é conhecer, é a gente tomar conhecimento que aquilo existe e que está fazendo parte ali do nosso inconsciente, né? da nossa mente e principalmente das nossas emoções, do nosso campo, e aquilo vai passando pela nossa comunicação. Então as pessoas, elas vão percebendo aquilo na forma como a gente se comunica, na forma como a gente se relaciona. E quando você descobre isso, você fala, não, eu me empodero, né? Eu posso aqui, né, mudar, transformar, porque agora eu sei onde eu preciso mexer, eu sei a peça do jogo que eu preciso mexer. Então, quando você faz um tipo de trabalho desse, como que a gente não vai se sentir bem fazendo isso? Como é que a gente não vai, né, de alguma forma, se sentir realizado, contribuindo com o desenvolvimento do outro? Então, o baralho cigano é mais do que você saber a previsão do tempo, né? Se vai chover, se não vai. É muito mais que isso. É você ter respostas de uma vida. E que isso pode, de verdade, modificar e transformar para sempre aquela vida. E tudo isso online. Né? Você consegue fazer isso à distância. Então, é uma ferramenta hoje, né, de tiragem, de possibilidade de tiragem, que você pode sim trabalhar muito bem à distância. Imagino que mesmo que a pandemia encerre, que a gente passe por uma nova possibilidade de vida, nós já adentramos essa era, né? E é uma nova modalidade da nossa vida. Então, isso vai fazendo parte aí de quem nós somos, esses atendimentos online e essa parte mesmo virtual. Eu entendo e também
né? Não sei quem está pensando aí, mas assim, eu entendo que as relações são extremamente importantes, que a gente precisa sim se relacionar pessoalmente com as pessoas, isso é fato. Mas o que eu estou trazendo aqui é que há a possibilidade de trabalhar sim, se você tem vontade, né? Principalmente você que está aí começando, e se você tem vontade de adentrar esse universo, sim, existe sim essa possibilidade, né? E o trabalho online ele é muito eficaz assim quanto o presencial, né? Então, de fato ele é. Pessoal, me fala aqui se vocês estão entendendo, alguma pergunta, aproveitem. Tô abrindo aqui a minha vida para vocês hoje, hein? Trazendo aí essas possibilidades e de como essas coisas foram acontecendo aqui comigo, né? Não foi fácil, né? Conta aqui pra mim se vocês têm alguma pergunta para fazer em relação a isso que nós estamos falando, do atendimento online, presencial. O que vocês acham também, né? Se vocês preferem, até mesmo quanto consulente, o presencial ou online. E se você já é terapeuta, o que você prefere também? Se você já prefere uma das duas modalidades que eu falei, coloca aqui pra mim. E ainda falando disso, né, eu estava falando para vocês um pouco da minha história, eu tenho aí, fazendo as contas aqui de formação, acho que quase 20 anos de formação, e o meu espaço que eu fui montar sozinha, porque quando você começa nessa área, você vai para um espaço de um colega, né, normal. Mas o espaço que eu montei há 5 anos atrás, que é um espaço que era meu, foi justamente para poder jogar minhas cartas, né? Porque quando você está no espaço do outro, você segue a regra do outro, certo? Então, o fato de eu ter ido para o meu espaço, onde eu montei todo o espaço na época, era justamente para eu poder jogar minhas cartas com tranquilidade, né? Porque ali no meu espaço, aí cada um faz as suas regras, né? Eu, né, estava fazendo as minhas. E aí a gente percebe as coisas, quanto elas vão se modificando, né, durante o percurso. Então eu estava num espaço, ele era menor, tem pessoas aqui acho que acompanhou essa minha trajetória, né? E ali eu podia sim trazer as cartas, já falando delas aí, já trabalhando com elas. Cheguei a dar vários cursos presenciais nessa época. E aí depois acabei mudando para um espaço maior, que é esse que eu falei para vocês que eu encerrei semana passada, né? Entreguei o espaço espaço, né? Porque era a ideia, que era maior, a gente ia seguir, fazer os cursos, trazer aí as possibilidades para as pessoas, né? E aí a pandemia, gente, foi o que eu contei para vocês aqui no início da live, né? E a pandemia veio, e aí eu me vi sozinha, né? Porque aí as pessoas, elas vão, de alguma forma, buscando ali buscando sobreviver, cada um, e isso é normal, muito tranquilo. E aí eu fiquei lá por um período ainda, e aí decidi esse ano, né, com um trabalho online que ficou mais estabilizado, que ficou mais frequente, aí eu não vi mais necessidade de ter um espaço físico, né? Então, por enquanto, essa possibilidade ela foi descartada, né? Então agora é só os atendimentos online por enquanto. A gente não sabe daqui para frente, mas por agora os atendimentos online eles são mais frequentes e eles acabam mesmo adentrando ali, né, no dia a dia. E sem falar que você consegue fazer muito melhor a sua agenda. Hoje, por exemplo, vou contar para vocês, né? Acompanhei a minha mãe no médico de manhã, e aí você consegue fazer a sua agenda, você consegue consegue acompanhar um filho numa lição porque tá todo mundo online, né? Então você consegue acompanhar um filho ali numa lição, você consegue acompanhar, né, um pai, uma mãe numa consulta, e você tem ali os seus atendimentos no dia a dia, onde você também consegue
se organizar para atender as pessoas. Então a vida de alguma forma ela vai contribuindo, ela vai fluindo, vai ajudando a gente a dar conta de tudo, porque, né, somos todos aí pais, profissionais, né, mães, colegas, né, então a gente vai, filhos também, então a gente vai dando conta aí de todos os papéis que a gente tem na nossa vida. Não entendi, Nisa Gomes, queria só uma. O que você queria? Conta aí pra mim. Em relação a isso que a gente está falando aqui, deixa eu só ver se eu esqueci de falar alguma coisa pra vocês. Fazendo uma colinha, né, gente? Pra poder trazer todas as informações, porque pra não faltar nada aqui. Vocês têm dúvida em relação às cartas, né? O que vocês preferem, né? Se vocês têm, né, interesse quando vai jogar cartas, se vocês preferem que seja mais online, que seja presencial, nesse sentido vocês para quem de alguma forma procura uma consulta mesmo de baralho cigano, né, vocês sentem isso que eu estou falando, né? Vocês se sentem acolhidos também no online? Vocês já fizeram uma consulta presencial? Me conta aqui, para a gente poder conversar um pouco. Estão conseguindo me ouvir bem, pessoal? Porque a consulta, tanto online como presencial, ela de alguma forma vai ter essa facilitação, né? Porque o terapeuta oracular, ele vai, né, trazer aí as cartas, a energia das cartas de qualquer forma, né, gente? Sim, então você prefere como consulente, mas como terapeuta, como é que você prefere? Conta aqui. A Neide falou que também sim para o online ou para o presencial. Neide, contei para mim também, tá bom? Quando a gente pensa numa ferramenta de trabalho, né, quando a gente está olhando para as cartas como uma possibilidade de trabalhar profissionalmente, hoje o trabalho online ele acaba sendo, para quem está trabalhando de forma online, vantajoso no sentido de que você está em casa, você está com a sua família, principalmente nesse momento que a gente está vivendo, que não pode sair mesmo, né? E você consegue ali um pouco do que eu falei para vocês, ter qualidade de vida, consegue fazer a sua própria agenda, você tem muito mais possibilidades do que quando você precisa sair da sua casa, pegar condução, né, alocar um espaço, né, ter um custo aí com todo aquele espaço, porque não é só aluguel, né, então manutenção. Então, de alguma forma, o trabalho online, ele facilita esse caminho para o terapeuta. E mesmo para aquele que é consulente, que de alguma forma, se ele está, né, muito longe ali, a gente, que nem eu falei para vocês, né, se você está aqui no mesmo bairro, é uma coisa. Mas se você está muito longe, você acaba não tendo essa facilidade de ir até o local onde está aquele terapeuta oracular para te atender. Né? Então,
a possibilidade do online, ele alcança muito mais pessoas, né? Você consegue atender as pessoas e atender com qualidade, né? A Alneide está falando que não tinha feito online, mas gostou muito. Exatamente, porque você alcança com a mesma qualidade. Se você estiver íntegro no seu trabalho, se você estiver fazendo aquilo que você ama, independe, né, se você está online ou presencial, né? Então, a questão, a relação é a mesma, você vai alcançar da mesma forma. Mas eu entendo a Lê quando ela fala da questão do contato, né, Lê? Então, o contato, na verdade, é o contato que a gente sente do humano, isso é normal. Mas quando a gente pensa no trabalho das cartas, hoje, a questão do trabalho online, ela acaba sendo bem viável, né? A gente não sabe como vai ser daqui para frente, daqui uns anos. Imagino que o trabalho nas redes sociais, o trabalho online, ele vai adentrar muito mais na nossa vida. Mas eu concordo na questão da gente não perder essa sensibilidade do contato humano. Isso a gente não pode perder nunca, né? Isso é algo que a gente precisa preservar. Mas a gente precisa também começar a entender as novas possibilidades que o mundo nos oferece, né? Qual que é a ferramenta que o universo está nos oferecendo hoje. E a gente precisa cumprir a nossa missão, né? Se a gente está ali e a gente pode fazer isso, por que não, né? Por que não ofertar? Por que não adentrar esse universo? Então, é unir ali aquilo que você traz como propósito e aquilo que você... Porque se você está fazendo aquilo que você gosta, é justo que de alguma forma você também se sinta, né, de alguma forma estável com aquilo, para você poder ter qualidade de vida assim como todas as pessoas, isso é normal. Até porque o baralho, ao contrário talvez de algumas pessoas, nós que estamos ali como terapeutas oraculares, nós temos toda uma formação, né, onde a gente vai buscar qualificação, onde a gente vai buscar profissionalização, assim como todas as outras profissões, né? Então, é normal que de alguma forma que você tenha uma renda em relação àquilo. Faz parte ali por conta do investimento que você faz também, né? E aí você vai, todo esse seu estudo, ele vai aparecer na hora de uma leitura, onde você oferta o seu melhor para aquela pessoa que está te procurando, né? E tudo isso é justamente para isso, gente. Para quando você for atender alguém, você poder trazer para a pessoa o máximo de possibilidades para ela poder fazer a escolha, o caminho dela, né? E o fato também só de você acolher o outro, de você ter um espaço de escuta para ele, é extremamente importante. E as cartas, hoje, elas têm feito esse caminho, elas têm feito esse tipo de trabalho, né? De você ter esse espaço para as pessoas trazerem as suas queixas, né? E a carta, ela traz ali também possibilidades de resolução, que isso é fantástico, né? De você conseguir ajudar a pessoa, e aí a pessoa, a partir daquilo, transformar a vida dela. Deixa eu ver aqui, né? Então, o Paulo está falando que acredito que estamos aguçando nossa sensibilidade. É isso mesmo, né? Então a gente está ampliando cada vez mais. Para todos nós que temos sensibilidade, que somos sensitivos, que somos intuitivos, ou mesmo que tem mesmo essa antena aí, porque a gente vamos chamar de antena, né, de alguma forma, que você capta, você vai captar a energia do outro, independente se ele estiver na sua frente fisicamente ou não. Você pode ter certeza, né? Que a energia, ela não tem tempo e espaço, ela vai chegar, né? Então, já tive situações que eu estava ali atendendo, vou contar para vocês, hein? Vamos lá. Estava aqui atendendo, né, algumas pessoas, e teve uma situação em especial e a pessoa, ela trouxe uma queixa ali, e parece na leitura tinha havido um falecimento de uma pessoa muito próxima, um filho mesmo, né, da pessoa que eu fiz a leitura. E aí veio uma mensagem através das cartas para aquela pessoa.
Então essa questão de você ter a sensibilidade, você ser essa anteninha, esse radar, independe se você está presencialmente, se você está online, porque você vai captar da mesma forma. E quanto isso foi importante para aquela pessoa que estava ali, né, que eu estava atendendo, para aquela mãe, receber uma mensagem do filho. Né? Olha que importante que é isso. Para algumas pessoas pode ser bobagem, falar, imagina, ela está falando o que ela está falando, né? Mas só quem está ali naquela relação é que entende o quão valoroso foi isso naquele atendimento. Né? E a mensagem veio, né? Trazendo ali um alívio para a alma daquela mãe. Então isso não aconteceu nenhuma nem duas vezes, aconteceu isso em outros momentos também, em outras situações com outras pessoas. Então a gente consegue ser esse radar, ter essa sensibilidade, ser essa antena, se tiver ali dentro se tiver ali na energia da pessoa, porque ela vai te trazer essa possibilidade. Quando você faz ali a leitura, que você abre as cartas, você está abrindo a energia da pessoa. Então é a energia dela que está te possibilitando você adentrar esse universo e trazer o máximo de informações que ela precisa. Então, isso ajuda de qualquer forma e você consegue, né, atingir muito mais ali. E o recado é dado, né, gente? Que essa é a parte importante, né? Você fez o seu trabalho, você mediou, você passou a informação para a pessoa, né? Então, é isso que a gente precisa analisar quando a gente pensa nesse trabalho, dessa tiragem de carta online ou presencial. Não estou dizendo que tanto um como o outro é bom, tá? Mas hoje, diante da situação que a gente vive, eu descobri que o trabalho online ele pode ser tão eficiente quanto o presencial. E eu consigo hoje atingir muito mais pessoas no sentido de extensão territorial. Né? Você consegue adentrar para vários países, não só países, mas dentro do Brasil também, né, que é onde é o maior número de pessoas que me procura, de todas as cidades e estados. Né? E certamente essas pessoas não teriam esse acesso, a gente não teria tido esse tipo de atendimento se eu não estivesse aqui conversando com vocês, né? Mostrando a minha carinha aqui, perdendo a vergonha, trazendo aqui, né, a possibilidade de mostrar o meu trabalho com as cartas. Perguntas? Obrigada, Cine. Você também é maravilhosa, viu? Você sabe disso, é de coração. Perguntas, galera? Lendo sexta-feira, né? Ó nós aqui. Quem tem alguma dúvida em relação ao que eu estou trazendo para vocês? Então, eu me comprometi comigo mesma, né, de pelo menos 2 vezes na semana eu estar com vocês nas lives. E aí na próxima semana, como eu falei na live anterior, eu vou estar na segunda e às quartas-feiras com vocês, às 20 horas, tá? Então, essa semana, como eu fiz somente na quarta-feira, por isso que hoje eu estou aqui trazendo essa temática, conversando um pouco com vocês. Mas, na próxima semana, eu vou estar com vocês às segundas e às quartas oficialmente. Então, 2 vezes na semana eu vou estar com vocês aqui online, conversando com vocês, trazendo as temáticas para a gente falar sobre o baralho, sobre essa ferramenta que eu amo demais e respondendo as perguntas que vocês tiverem. Eu vou abrir lá uma caixinha, se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar alguma coisa sobre os temas de hoje, podem colocar lá, não tem problema quem gosta mais de presencial, quem gosta mais do online, não tem problema. A gente vai continuar amigo, ninguém vai ficar com raiva por causa disso não, fiquem tranquilos. Mas eu vou colocar lá e aí vocês façam as perguntas que vocês tiverem, para vocês tiverem desejo de saber, né, em relação a essa temática, para a gente continuar conversando, tá bom? Imagina, Hilda, você que é um ser iluminado, gente, de verdade. Eu acho que fui me achando mesmo nesse trabalho e hoje eu sinto mesmo muito prazer, me sinto muito feliz fazendo o meu trabalho com as cartas. Né? Então, acho que chegou no ponto onde eu me sinto, sim, né, podendo contribuir aí com a vida das pessoas. Gratidão por vocês me possibilitarem isso também. Né? Gratidão mesmo.
Pessoal, então, um beijo para vocês. Já vou finalizando aqui, porque eu já fiquei emotiva, né? Vou agradecendo vocês por vocês ficarem comigo até esse momento. Eu sei que é uma sexta-feira. Gratidão. Mais uma vez, né, quem tiver interesse lá no meu canal do YouTube, tem vários vídeos que eu tô colocando ali sobre as cartas. Então é um universo onde vocês podem adentrar para poder ter conhecimento. E quem se apaixonar pelas cartas, ali tem um arsenal de vídeos que vocês podem assistir. Gratidão àqueles que me seguem sempre, tá? Tá no meu coração, todos vocês aqui, vocês sabem quem é, né? Gratidão, muita, muito mesmo. Um beijo para vocês, boa sexta-feira. Segunda-feira eu tô de volta, né? Bom final de semana. Gratidão mais uma vez. Até mais, galera.